Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Abra sua Bíblia. Você pode acompanhar no telão. Nós vamos ler a parte A desse texto. O poder de passar pela cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pelo amor que o Senhor tem tido com esse povo, com essa igreja. Tem horas que nós passamos por tantas aflições, mas nunca deixamos de confiar em Ti. E tem horas que nos sentimos tão mimados. E essa ida nossa para Israel é um mimo Teu. Estamos nos sentindo mimados, mas eu não estou indo sozinho, eu estou indo com todo esse povo. Obrigado, porque aqui nessa igreja as nossas lutas são a luta desse povo, e as nossas alegrias são a alegria desse povo. Eles estão mais felizes do que eu e Dalila de irmos para Israel. Então muito obrigado por essa igreja que nos ama. E agora eu quero orar para que o Senhor traga revelação, o teu rema a respeito dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Se tiver alguém para ficar aqui comigo em cima, tocando alguma musiquinha, eu agradeço. Diferente da pastora, eu gosto de um sonzinho ambiente. Se não tiver, joga aí no multimídia um sonzinho ambiente. Meus filhos, quando o homem pecou, ele contraiu uma dívida com Deus. Está claro? Amém? Deus havia declarado que a sentença para o pecado é a morte. Diga assim: a consequência, a sentença do pecado é a morte. Mas não apenas uma morte física, porque o homem nascera para ser eterno, mas agora ele passa a morrer. Não somente uma morte física, mas uma morte eterna. Diga, morte eterna. Agora, Deus, olhando lá dos céus, ele não encontrou um justo sequer. Não diz isso a Bíblia? Ele olha lá dos céus, ele não encontra um justo sequer. Todos estavam debaixo da maldição do pecado. Diga assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus enviou Jesus, e a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Jesus é o quê? O segundo Adão. Jesus, ele nasceu sem pecado e teria que viver sem pecar. Para quê? Para se oferecer como sacrifício e para poder pagar a dívida de todos os pecadores. Escute, o sangue de animais que vinha sendo oferecido desde o princípio como expiação pelos nossos pecados, foi substituído por um sangue superior. Diga-se: o sangue de animais foi substituído por um sangue superior. Diga-se: qual, pastor? O justo sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele morreu por todos. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga assim: Jesus morreu por você. Agora, uma vez que Jesus morreu por toda a humanidade, resta ao homem escolher entre continuar pertencendo à descendência amaldiçoada do primeiro Adão ou nascer de novo. Diga assim: só me resta decidir continuar fazendo parte da descendência amaldiçoada do primeiro Adão ou nascer de novo. Ou seja, ser regenerado, que é ser gerado novamente segundo Jesus Cristo, e assim fazer parte da natureza divina. Então eu quero nesse momento fazer essa introdução para você ter entendimento do que o pecado fez na vida da humanidade.
Então vem comigo agora para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Veja no telão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez o quê? O fez o quê, meus amores? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou os nossos pecados. Diga, quando Jesus morreu na cruz, ele levou o pecado da humanidade. Só que é importante entendermos algo nessa manhã. Jesus não levou somente os nossos pecados. E essa palavra somente não é em tom pejorativo. É para te dar um entendimento maior nessa manhã. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não levou somente os nossos pecados. Jesus também levou a nossa natureza pecaminosa. Diga, ele também levou a minha natureza pecaminosa. Escute, só ter os pecados perdoados não leva uma pessoa para o céu. Jesus morreu na cruz, então ele já garantiu o quê? Pecados perdoados. Você está conseguindo me entender? Fica comigo aqui. É uma mensagem simples, mas precisa de muita atenção. Quando Jesus morre na cruz, ele leva os pecados da humanidade, amém? Então, o fato de termos os pecados perdoados não nos leva para o céu. Para ir para o céu, você e eu temos que nascer de novo. É aqui que eu queria chegar nessa manhã. Para irmos para o céu, nós temos que o quê? Nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. É necessário o quê? Nascer de novo. Ou seja, você e eu temos que receber uma nova natureza. Você e eu temos que sermos uma nova criatura. Porque se você só recebe o perdão dos pecados, você vai como pecador lá para o céu. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz que lá no céu não entrará nada impuro. Ou seja, lá no céu não entra pecado nem pecador. Então, você e eu temos que nascer de novo. Ou seja, a pessoa tem que deixar de ser pecador e se tornar justo. A pessoa tem que deixar de ser o quê? Pecador, pecadora, e se tornar justa. Aí alguém pode dizer assim: pastor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora redimida, porque ainda eu peco de vez em quando. Escute, de vez em quando, mas é de vez em quando mesmo. Eu nem lembro a última vez. Por isso que é de vez em quando eu lavo o carro. E o fato de eu lavar um carro não significa que eu sou dono de um lava-jato. A pastora, ela faz um bolo fofo, delicioso. Eu já comi muito bolo fofo por aí, e não tem igual. Eu lembro que numa época de muita crise não, são os processos da vida. Diga, processos da vida. Quando a gente entende que é processo, a gente não murmura, a gente passa por ele dando glória, amém? Aquela música do irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Então eu lembro que numa época de processo da nossa vida, já pastoreando vocês, a igreja era bem pequena, mal podia nos ajudar financeiramente. Ela fazia bolo, ela tentou começar a fazer bolo para poder entrar um dinheirinho a mais, mas Deus não deixou. Porque eu falei assim: amor, teu bolo é tão delicioso. As pessoas começaram a dizer: pastora, teu bolo é tão delicioso, faz uns aí para a gente encomendar. Então assim, a pastora, ela faz um bolo delicioso, mas isso não significa que lá em casa é uma padaria. Então escuta só,
não é porque você peca de vez em quando que a tua natureza é de pecador. Você está me entendendo? Então eu fiz toda essa introdução porque nessa manhã eu quero te trazer luz pelo poder da palavra de Deus. E para muitos aqui essa mensagem será libertadora. Então não é porque você peca vez ou outra que a tua natureza é de pecador. Paulo escreveu na sua segunda carta à igreja em Corinto, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus não só levou os nossos pecados lá na cruz, mas ele se fez pecador por nós. Ele se fez o quê? Jesus se fez o quê? Pecador por você, meu amor. Ele tomou o teu próprio pecado. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: Jesus, lá na cruz, pegou, tomou para ele os teus pecados. Então se ele pegou os teus pecados, tomou para ele, ele te deu uma nova natureza. Não, você não está entendendo, cara. Ei, lá na cruz Jesus não só perdoou os teus pecados, ele pegou os teus pecados e tomou para ele. Então sabe o que ele fez lá na cruz? Ele mudou a tua natureza. Ou seja, você agora é a própria justiça de Deus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: com essa atitude de Jesus, você se tornou justo. Você se tornou o quê? Por quê? Porque ele não só te perdoou. Ele não só te perdoou. Ele pegou tudo que era de pecado seu para ele. Ele pegou tudo que você já fez e um dia vai fazer de ruim para ele. Então você não é só perdoado, você tem uma nova natureza, você foi feito justo. Você está conseguindo me entender isso nessa manhã? Eu falei que é uma mensagem simples, mas precisa de muita atenção. Eu quero te trazer revelação de quem você é, cara. Você é justo. Você é o quê? Um dia que você entregou a vida a Jesus e nasceu de novo, você foi feito justo, porque naquele dia ele não só te perdoou, você levantou a mão, você veio chorando, seja na célula, seja em um culto, você veio chorando para Jesus. Naquele dia ele não só te perdoou, naquele dia ele pegou todos os teus pecados para ele. E aí quando o diabo olha para você, eu disse quem? Não, eu disse quem? Aí quando o diabo olha para você, ele não vê mais pecado. Não, cara, você não está entendendo, cara. Aí quando o diabo olha para você, ele não vê mais pecado. Por quê? Porque Jesus pegou todos os pecados para ele. Diga assim: agora eu sou a própria justiça de Deus. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga assim: que justiça bonitinha você é. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. Todavia, a Bíblia diz que os seus cabelos não queimaram, nem ficaram com o cheiro da fumaça. Suas roupas não queimaram, nem ficaram com o cheiro da fumaça. Seus calçados não queimaram. Eles não ficaram nem com o cheiro da fumaça em qualquer parte do corpo. Sabe por quê? Porque está escrito no Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Querido, querida, meu filho, minha filha, eu quero que você saia dessa reunião da manhã sabendo quem você é. Você é a própria justiça de Deus. Através da cruz, você se tornou justiça de Deus. Diga: através da cruz, eu fui justificado
Diga: através da cruz eu fui justificado. Eu me tornei um justo. Eu me tornei a justiça de Deus na terra. Portanto, eu vim nessa manhã dizer algo: se você foi lançado em uma fornalha aquecida 7 vezes mais, por escolher ser fiel a Deus, saiba que o quarto homem da fornalha está contigo. Ele está contigo. Se você tem escolhido ser fiel a Deus, eu não vou me corromper, eu não vou trocar minha santidade, eu não vou andar em pecado, eu vou dizer não para a impureza. E por conta disso, você foi lançado em uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Saiba, você não está sozinho, o quarto homem da fornalha está contigo, e você vai sair dessa fornalha e nem o cheiro da fumaça vai estar na tua roupa. Filho, filha, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, uma vez que você entende o poder de passar pela cruz, você tem que se apossar das realidades espirituais ditas na Bíblia ao teu respeito. Levante suas mãos aos céus. Eu quero declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Porque você passou pela cruz. Quando passares pelas águas, o Senhor estará contigo. Porque você passou pela cruz. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Porque você passou pela cruz. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque você passou pela cruz. Nessa manhã, tome posse. Você é a própria justiça de Deus. Só quem passou pela cruz adora durante alguns segundos. Aí vai, adora, 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 adora Jesus. Quando um cristão sabe quem ele é por conta da cruz, ele tem convicção que nada para ele é impossível. A gente estava em Manaus alguns dias atrás, a pastora e eu, e aí no domingo pela manhã nós combinamos de almoçar na casa de um pastor. E ao chegarmos na casa desse pastor, lá em Manaus, a pastora convidou Dalila para ir a uma clínica de reprodução humana. E a pastora foi com ela. Qual é o nome da profissão da pastora, amor? Geneticista. E ela tem que ir lá estar, entre aspas, alimentando os embriões. E chamou Dalila para ir. Elas foram. A Dalila disse que estava lá olhando aqueles embriões, vendo em microscópio. E um momento ela perguntou para Deus, que ela ficou um pouco só assim. Ela: Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? O que eu estou fazendo aqui numa clínica de reprodução humana, uma das clínicas mais famosas do Brasil? Por que o Senhor me trouxe aqui? Aí ela disse que na mesma hora Deus falou assim para a pastora Dalila: é para que você possa compreender que eu tenho o poder de levar você aonde eu quiser. E aí dias depois a gente ganha uma viagem para ir para Israel. Então quando você passa pela cruz, quando você entende o poder da cruz, você começa a ter compreensão e revelação que nada te é impossível. Você começa a ter convicção que para você nada é impossível. Em Romanos 5,17 está escrito: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga: os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. O que é a abundância da graça? É passar pela cruz, é tomar posse do poder da cruz.
Então, quando você passa pela cruz e toma posse desse poder de passar pela cruz, a Bíblia está dizendo que você vai reinar no céu, amém? Não, eu sei que vamos reinar com Cristo no céu, mas você está dizendo que esse reinado é em vida, é aqui na terra, cara. Ei, você vai reinar lá no céu com o Senhor Jesus. Todavia, esse texto está dizendo que aqueles que o receberam, aqueles que receberam a graça e a justiça através da cruz e do Calvário, reinarão em vida, ou seja, reinarão sobre as circunstâncias, reinarão sobre as obras malignas, reinarão sobre os problemas, reinarão sobre o pecado, reinarão sobre as dívidas, reinarão sobre as enfermidades, reinarão em vida. Só os mais que vencedores se manifeste nessa manhã. Eu tenho entendido que os cristãos, eles fazem parte de dois grupos. Só existem dois grupos para os cristãos: aqueles que ainda não tomaram posse, que foram justificados através da cruz, que nasceram para reinar. Então esse grupo está vivendo cheio de consciência pecadora, cheio de acusação. E o segundo grupo é aquele que tomaram posse do poder da cruz e foram justificados. Queridos, se você pensar bem nessa manhã, isso é o que explica quem são os derrotados e quem são os vitoriosos. Os derrotados toda hora estão cheios de consciência de culpa por conta do pecado. Mas os cristãos vitoriosos, por tomarem posse que eles foram justificados pela obra da cruz, é contra a natureza deles andar por aí pecando. O cristão que tomou posse do poder da cruz, ele tem revelação da sua nova natureza. Diga assim: eu sou uma nova criatura. Portanto, por ter revelação da sua nova natureza, ele não fica pensando em pecar. Diga: eu não fico pensando em pecar. Diga assim: eu não fico pensando em pecar. Fala para outra pessoa: eu não fico maquinando o pecado. Por quê? Diga para ele: por quê? Eu tenho revelação da minha nova natureza. Você é divino, cara. Você é divino. Você é o quê? Você é divino. O pecado não te atrai mais. O pecado, para quem tem revelação da sua nova natureza, é algo anormal. Quer que eu disse? É algo o quê? Anormal. Por quê? Porque ele entende que agora ele é uma nova criação. Diga: eu sou uma nova criatura. Sabe aquela música do Kleber Lucas? Eu sou nova criatura eu sou. Não, ele tem essa revelação. Então fala para o irmão que está do teu lado aí, diga assim: ó, quem passou pela cruz, o pecado para ele é algo anormal. Só quem é justo se manifesta na presença de Deus nessa manhã, vai. Você está entendendo quem você é, meu amor? Então para de andar aí com a cabeça cheia de culpa. Eu não presto, não sou ninguém. Você está entendendo quem você é? Em Hebreus 10:12 encontramos assim, veja no telão: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Diga assim: através do único sacrifício de Jesus na cruz, ele me aperfeiçoou para sempre.
É isso mesmo, filho, Ele é maravilhoso. Então erga suas mãos e diga mais uma vez: através do único sacrifício do meu Jesus na cruz, eu fui aperfeiçoado para sempre. Meu filho, minha filha, tome posse da obra da cruz, tome posse do poder da cruz nessa manhã. Os cristãos vitoriosos que andam de glória em glória são aqueles que tomam posse da justificação pelo poder da cruz. Quando alguém toma posse dessas realidades, ele nunca ora com a consciência cheia de pecado. Agora, quando alguém não toma posse dessas realidades, sempre que ele vai orar, ele ora mais ou menos assim: ó Deus, eu sou um miserável, eu não presto. Ah, Senhor, me ajuda. Eu não sei nem se sou digno. Eu não sei nem se o Senhor está ouvindo a minha oração. Mas quando esse mesmo cristão toma posse dessas realidades, ele vive nos braços do Pai. Ele tem Deus não somente como Senhor, mas como papai, como um amigo íntimo. E aí, meus amores, tudo muda. Até o seu relacionamento com Deus muda. A obra da cruz nos leva a enxergarmos Deus não somente como um Senhor, mas como papai, como amigo íntimo. Então, nessa manhã eu quero te pedir algo. Abra assim suas mãos, feche os seus olhos e fale para Deus que você deseja ser amigo dele. Adore ao Senhor por alguns instantes e fale para ele que até hoje você se via como um servo, se via como alguém indigno de entrar na presença dele, mas era porque você não entendia do poder da cruz. Fale para ele que, como você está entendendo que você foi redimido, justificado, você quer mudar toda a forma de pensar e quer ser o melhor amigo dele. Converse com ele agora. Diga: obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz. Abra seus olhos. Todos nós já ouvimos, se não, também já lemos Romanos 3:23, onde está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós já ouvimos e lemos muito esse versículo. Mas você sabe que todo texto tem que ser atrelado ao seu contexto. Então, vamos ler esse versículo no seu contexto. Veja Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Diga: justificados gratuitamente. O que
é ser justificado? É ser feito justo. Querido, você foi feito justo pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo. Então, se você foi feito justo, dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você está olhando para a própria justiça de Deus. Agora, por que tantos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade espiritual? Vivem tristes, se achando incapaz, se achando um derrotado. Às vezes eu fico olhando pessoas que ficam buscando alguém para orar por elas. Elas dizem: eu vou lá na oração da casa do irmão fulano. Eu vou lá na vigília na casa do profeta Cicrano. Elas ficam buscando pessoas para orarem por ela, porque na consciência cristã que ela tem, é que essas pessoas têm mais fé do que elas. Escute, seu pastor vai te ensinar nessa manhã. Não é errado você pedir oração, amém? Amém? Não é errado. Inclusive eu estou levando as suas orações para Israel, o seu pedido de oração. Então não é errado você pedir oração. Não é errado você querer que alguém ore por você. Mas uma vez que você passou pela cruz, você compreende que a sua oração tem poder, como a oração do pastor, como a oração do irmão da vigília, como a oração do irmão da casa de oração. Por quê? Porque você foi justificado. Ei, quando Deus olha para você, Ele não vê mais pecado, porque Jesus tomou todos os teus pecados. Então, quando você passa pela cruz, você tem essa revelação, esse entendimento, que você tem completo acesso ao Pai, e que as suas orações são escutadas e tem poder sim. Se você crê nisso, dá um brado de vitória. Eu quero convidar você a ficar de pé. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz o quê? Não, melhor, a Bíblia diz o quê? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando Jesus morreu na cruz e você o recebeu, Ele, além de perdoar os seus pecados, Ele fez o quê? Te tornou o quê? Te tornou o quê? Te tornou o quê? Te tornou justo. E a Bíblia está dizendo em Tiago 5 que a oração de um pode muito em seus. E você é quem? Então a tua oração tem poder. A tua oração causa efeito. Você está entendendo? Está tendo revelação? Então quando você estiver passando por dias difíceis, não é errado você procurar um profeta A, profeta B, o pastor, a pastora. Não é errado. Mas eu quero que você tenha revelação de quem você é, que a oração que eu faço tem tanto poder como a oração que você faz, porque você se tornou justo. Então quando os gigantes se levantarem, cara, não tem medo de enfrentar e dizer assim: quem você pensa que é incircunciso filisteu, hoje você vai cair por terra, problema. Por quê? Porque a tua oração tem efeito. A oração de um justo tem o quê? Efeito. O que o diabo tem feito com a igreja brasileira é colocar essa consciência de culpa. Eu não posso, eu não consigo, afinal eu erro, eu peco. O que Jesus disse quando levaram a mulher adúltera
que foi pega em flagrante para ele. Ei, tudo isso que eu falei, que você foi feito justo, não é porque você merece, não é pelos teus méritos, nem pelos meus, é pela graça. É pelo quê? Pela graça. É um favor imerecido. Então tome posse dessa justiça nessa manhã e entenda que a tua oração, justo, não olha para quem está ao teu lado e diga assim: qual é o seu nome? Pergunta o nome da pessoa e vai. Espera ela dizer qual é o nome dela. Vem cá, Robertinho. Ela falou o nome dela? Vem cá, meu amor. Tá com medo de mim? Não. Como é o teu nome? Roberto. Então, a partir de hoje o nome dele não será somente Roberto, e sim Roberto Justo. Porque ele foi feito o quê? Justo. Então, eu fiz isso de propósito, você não esquecer nunca mais. Você nunca vai esquecer mais disso. Se você não entendeu nada do que eu preguei, isso aqui você não vai esquecer. Então sai daqui nessa manhã entendendo isso. Ele te deu um novo nome. Ele te deu uma nova natureza. Você agora é justo. Então o teu sobrenome é outro a partir de hoje. Qual é o teu sobrenome? Justo. Então dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, chama ela pelo primeiro nome e pelo novo sobrenome dela. Diga: olá, Roberto Justo. Olá, Daniel Justo. Obrigado, filho. Aplaude a Jesus, vai. Então, se a oração do justo pode muito em seus efeitos, a tua oração tem poder. Isso. Você está entendendo? Quem está precisando de uma resposta aqui hoje? Quem está precisando de um milagre aqui hoje? A tua oração tem poder para trazer essa resposta. Cara, eu preciso mudar a tua mentalidade hoje. A tua oração tem poder para esse milagre. É tanta mentira do diabo que a gente acha que a nossa oração não funciona. É a Bíblia que está dizendo, meus amores, o que você orar vai acontecer. Não, só uma irmã lá gritou aleluia. Eu vou repetir, é a Bíblia que está dizendo, meus amores, o que você orar vai acontecer. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí alguém pode dizer: não, pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu sou um pecador. Por isso que se o pastor orar, o irmão fulano orar, vai vir a resposta. Esse pensamento está totalmente equivocado. 1 de João capítulo 1 versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ei, você foi justificado pela cruz. Pela cruz você se tornou justo. Não pelos teus méritos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Através do sangue de Jesus, você foi justificado. Então feche seus olhos e vamos adorar, porque Ele morreu na cruz por nós e nos justificou.